Todo mundo tem medo de ficar sozinho. Quase ninguém percebe quando já está. Tem uma situação que todo mundo já viveu, mas ninguém admite. Você está numa festa. Tem gente em todo canto. Música tocando, alguém contando uma história que claramente vai ser longa, e você pega o celular. Não chegou mensagem. Você sabe que não chegou mensagem. Mas você abre assim mesmo. Porque ficar parado sem fazer nada parece, por algum motivo que ninguém consegue explicar, vagamente constrangedor. Isso é um sintoma, e não é pequeno. Porque é a mesma coisa que te faz pegar o celular na festa, te faz ligar o podcast assim que entra no carro, te faz colocar série para dormir, te faz abrir o Instagram no banheiro, não o banheiro rápido, o outro, aquele com tempo, onde você tecnicamente poderia ter ficado 2 minutos sozinho com seus pensamentos, mas prefere saber o que um desconhecido do outro lado do país teve para jantar. A gente desenvolveu uma alergia ao silêncio, a qualquer possibilidade de ficar sozinho consigo mesmo. E ninguém representa melhor o custo disso do que Sasaki Kojiro. Kojiro, caso você não esteja com o histórico japonês afiado, foi um dos maiores espadachins do Japão feudal. Técnica refinada, ego quilométrico, obsessão por perfeição. O tipo de cara que hoje estaria no LinkedIn postando sobre mindset de guerreiro e cobrando uns 2.000 por mentoria. Ele treinou tanto, planejou tanto, aperfeiçoou tanto, que no dia do duelo mais importante de sua vida, chegou no horário, com a espada certa, com o plano certo, e perdeu para um homem que apareceu atrasado com uma espada de madeira que tinha esculpido no barco, a caminho do confronto. Esse homem era Miyamoto Musashi, e o que separou os dois não foi técnica, foi o que cada um fazia quando ficava sozinho consigo mesmo. O medo de ficar sozinho consigo mesmo. É hora do almoço, sem companhia de novo. Aí você pega o celular ou almoça prestando atenção no que está comendo. Se você pega o celular, você não está sozinho, literalmente. Você leva junto o Twitter, o Instagram, o TikTok, um podcast, um vídeo do YouTube sobre história medieval, notificações que você não pediu e a opinião de desconhecidos sobre assuntos que provavelmente não te afetam. Era para ser um almoço sozinho e tranquilo, mas já ficou sabendo da vida de todo mundo, menos da sua. E ainda sentiu aquela sensação quentinha de ficar bem informado. Isso virou o normal. Fila do mercado, celular. Elevador, celular. 2 minutos esperando o café passar, celular. A gente ficou tão acostumado a fugir da solidão que ninguém percebe mais que está fugindo. Acha que está só se informando. Mas do que exatamente você estaria fugindo? Em 1670, Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo, escreveu uma frase que você não vai ver em post patrocinado no Instagram, porque não vende nada. Todos os males do homem derivam da incapacidade de sentar quieto num quarto sozinho. 600 anos antes do smartphone, antes do rádio, antes da televisão, do jornal diário, Pascal já observava que o ser humano faz de tudo para não ficar a sós com os próprios pensamentos. Na época, a fuga era a caça, o jogo, as festas da corte, as guerras desnecessárias. O conteúdo muda, o movimento é o mesmo. E o problema com esse movimento não é moral. Não é questão de você ser fraco ou raso. O problema é prático. Uma mente que nunca para, nunca processa. Você vive os dias, mas não os digere. Acumula experiências sem extrair nada delas. Fica num estado crônico de reatividade, sempre respondendo ao que chega de fora, nunca gerando nada de dentro. Mesmo a solidão imposta, aquela que dói, parece quando você não foi convidado, quando foi abandonado, quando sobrou. Essa tem peso, tem luto. E é legítimo que doa. Mas aqui está algo que pouca gente percebe. Algumas das maiores transformações da história aconteceram exatamente nesse tipo de solidão, a que não foi pedida. Newton não escolheu a praga que fechou Cambridge. Musashi não escolheu perder o clã em Sekigahara e virar um Ronin sem senhor. Turo não começou sua vida planejando morar numa cabana. A solidão chegou antes da escolha, e o que diferenciou essas pessoas não foi a circunstância. Foi o que fizeram durante esse isolamento, no silêncio. A solidão imposta pode ser uma sentença ou uma oportunidade, depende do que você faz com ela. E existe a solidão escolhida, aquela em que você deliberadamente cria espaço entre você e o barulho do mundo. Não porque não tem escolha, mas porque entendeu que existe algo valioso nesse espaço. Os gregos tinham uma palavra para isso, schule, que não significa escola como a gente entende hoje. Significa tempo livre para pensar. Espaço para se conhecer melhor. A diferença entre as duas não está nas circunstâncias, está na sua relação com você mesmo. Se você está confortável consigo mesmo, a solidão é um presente. Se não está, ela é uma punição.
E o problema não é ficar sozinho. Você não sabe muito bem o que fazer com você mesmo. É estranho, né? A solidão desperta a sensação de que talvez você mal se conheça. E o corpo e a mente, acostumados a estarem ocupados com outras pessoas ou com telas, se sentem desconfortáveis. Musashi e o caminho de andar sozinho. Em 1645, um homem de 61 anos se retirou para uma caverna no Japão para morrer. Só que antes de morrer, ele escreveu. Esse homem era Miyamoto Musashi. E se você não sabe quem é Musashi, aqui vai o currículo resumido. Mais de 60 duelos ao longo da vida, 0 derrotas. Numa delas, chegou atrasado de propósito só para irritar o adversário. E ganhou com uma espada de madeira que havia esculpido no barco, a caminho do confronto. O cara não era exatamente o tipo de pessoa que você esperaria encontrar numa caverna, no fim da vida. Mas foi para lá que ele foi. E o que ele escreveu naquela caverna tem um título que diz tudo. Do Kodo, o caminho de andar sozinho. 21 princípios. Não era um guia para discípulos. Não era um livro para vender. Era a essência de uma vida inteira. Tudo o que Musashi havia aprendido sobre como existir no mundo sem precisar que o mundo te dissesse quem você é. Para entender o peso disso, você precisa entender uma coisa sobre o Japão feudal. Ser samurai sem senhor era uma vergonha pública. Tinha até nome, Ronin. Era o equivalente a hoje alguém te perguntar onde você trabalha e você responder, em lugar nenhum. As pessoas desviavam o olhar. Musashi perdeu o clã aos 16 anos, pela batalha do lado errado. E em vez de correr atrás de um novo senhor, que era o óbvio, o esperado, o socialmente aceitável, ele escolheu vagar. Décadas percorrendo o Japão sozinho, sem hierarquia, acima, dizendo o que fazer, sem grupo validando cada escolha, sem ninguém para confirmar que o caminho estava certo. Cada passo vinha de dentro, ou não vinha de lugar nenhum. E foi exatamente isso que o tornou imbatível. Existe um conceito japonês chamado Mushin, mente sem mente. É o estado em que você age sem a interferência da dúvida, do medo, da necessidade de aprovação. Os samurais treinavam para chegar nesse estado durante o combate, mas Musashi entendeu que Mushin não aparece num fim de semana de retiro. Ele é o resultado de anos passando tempo real consigo mesmo, sem escapatória, sem ruído, sem a muleta constante da opinião alheia, sem distrações externas. A solidão não era o preço que Musashi pagava pela grandeza, era onde a grandeza acontecia. E o nome que ele escolheu para o testamento da própria vida não foi o caminho da vitória, nem o caminho do guerreiro invencível. Foi simplesmente o caminho de andar sozinho. Sem precisar de plateia, sem precisar de validação. Só o caminho e você. No mundo em que você pode postar qualquer coisa e receber resposta em segundos, isso não é um conceito antigo. É o mais difícil que existe. Os que escolheram o silêncio. Musashi não foi o único. Tem um padrão estranho na história das pessoas que deixaram algo de verdade. Um padrão que não aparece nas biografias motivacionais, não vira frase de efeito no LinkedIn, mas está lá, toda vez que você olha de perto. Todas elas, em algum momento da vida, valorizaram o silêncio, a solidão como prática. Por exemplo, Montaigne, 1570. França. O homem tinha 37 anos, era nobre, advogado, homem público. Tinha tudo que a sociedade da época considerava sucesso. E do nada, largou tudo e foi morar numa torre. Uma torre redonda que ele mesmo mandou construir, no castelo da família, com centenas de livros. Naquela torre ele inventou o ensaio, não como forma literária, como método de autoconhecimento. Ele chamou seus textos de essays, que em francês significava tentativas, experimentos. Ele estava experimentando a si mesmo, em silêncio, longe do barulho do mundo, e o resultado disso é que ele é lido até hoje. Agora pega Newton, Isaac Newton, 1665. A grande praga chega em Londres. A Universidade de Cambridge fecha as portas, e o jovem Newton é mandado de volta para a fazenda da família, no interior da Inglaterra. Isolamento forçado, sem laboratório, sem colegas, sem estrutura acadêmica. Nos 2 anos seguintes, ele desenvolveu o cálculo, descobriu as leis do movimento e começou a formular a teoria da gravitação universal. 2 anos numa fazenda, sozinho. Não foi apesar do isolamento, foi por causa do espaço que ele criou, durante o isolamento. E depois tem Marco Aurélio, que é talvez o caso mais improvável de todos, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo ocidental do 2º século. Guerras, administração, políticas.
intrigas. A agenda mais impossível que se pode imaginar. À noite, numa tenda de campanha, ele escrevia, não para publicar, não para a posterioridade, não para impressionar ninguém. Era um diário, ele conversando consigo mesmo, processando o dia, se cobrando, se questionando. As meditações não tinham nem título originalmente. O nome foi dado por outros, depois da morte dele. Isso significa que o texto mais importante do estoicismo ocidental foi escrito por um homem que não pretendia que ninguém lesse, só ele e o silêncio. O que conecta Montaigne, Newton e Marco Aurélio é que não eram somente talentosos, não foi a disciplina no sentido militarizado da palavra, é que os três entenderam algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo de entender, que tem uma versão de você que só aparece no silêncio, e ela é a mais importante. Solidão não é isolamento. Paul Tillich, filósofo alemão do século XX, disse uma coisa que parece simples, mas não é. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho, e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Duas palavras, mesma circunstância externa, experiências completamente opostas. E aqui está o ponto que ninguém fala. Você não precisa ter escolhido a solidão para transformá-la em algo útil. Musashi não escolheu perder o clã em Sekigahara. Newton não escolheu a praga que fechou Cambridge. A solidão chegou antes de qualquer decisão, imposta, sem aviso, sem manual de instruções. A diferença não estava na circunstância, estava no que cada um fez com o silêncio, que sobrou depois que o mundo desabou. Musashi poderia ter buscado um novo senhor, engolido o orgulho, voltado para o sistema. Newton podia ter esperado a universidade reabrir, ficado parado, matado o tempo. Nenhum dos dois fez isso. Os dois usaram o espaço involuntário como matéria-prima. É isso que significa ressignificar, a solidão imposta. Não é negar que dói, é recusar que a dor seja a única coisa que ela tem a oferecer. O isolamento, por outro lado, é diferente. É quando você se fecha não para processar, mas para fugir. Não tem retorno, não tem intenção, não tem o que mostrar depois. É ausência pura, e a ausência não ensina nada. Quando você se sente sozinho, você está sozinho por escolha ou por medo. Está usando o silêncio para se ouvir ou para não ouvir os outros. Quando sai desse estado, está mais presente ou mais fechado? A solidão, escolhida ou ressignificada, descobre caminhos. Isolamento, fecha portas. Musashi saiu da caverna com o Dokodo e os 21 princípios do samurai. Newton saiu da fazenda com a teoria da gravidade. Você não precisa sair com nada tão grandioso, mas você pode sair diferente do que entrou. Essa é a escolha que está na sua mão, mesmo quando a solidão não foi escolha sua. O cultivo na prática. É fácil falar de Musashi numa caverna e de Newton numa fazenda. Você não tem caverna, provavelmente não tem fazenda. Tem reunião às 9, grupo de família no WhatsApp e umas 10 abas abertas no navegador que você não vai fechar hoje. Pare de esperar o momento certo. Montaigne não esperou se aposentar para construir a torre. Ele construiu a torre. Newton não esperou as condições ideais, usou o que tinha. A solidão não aparece quando a agenda abre espaço. Você cria o espaço. 15 minutos pela manhã, antes de abrir qualquer tela. Não precisa ser meditação. Não precisa ter nome bonito. Precisa ser silêncio deliberado. Enquanto passa e toma café, enquanto lava uma louça. Siga os exemplos. Montaigne escrevia. Marco Aurélio escrevia. Musashi escrevia. E isso não é coincidência. É método. Existe algo no ato de transformar pensamento em palavra, escrita, que força uma clareza que a reflexão solta não alcança. Você não precisa de talento. Precisa de honestidade. Pergunte-se, o que está me ocupando? O que estou evitando pensar? Do que estou fugindo quando pego o celular? Escreve, mesmo que feio, ou sem as palavras certas. Em Dokodo, Musashi escreveu, seja indiferente ao local onde reside. Ele não estava falando dos imóveis. Estava dizendo que você não pode deixar a ausência das condições perfeitas te impedir de entrar em contato consigo mesmo. A solidão não requer torre, caverna ou fazenda no interior. Ela acontece no banco de uma praça, no metrô sem nome, no carro parado antes de entrar no trabalho, onde você tem 2 minutos e a decisão de não fugir deles e tolerar o desconforto inicial. No começo, ficar sozinho com os próprios pensamentos é como entrar numa sala escura. Você não sabe onde está, tropeça, quer acender a luz o mais rápido possível. Esse desconforto não é sinal de que algo está errado,
É sinal de que você está começando a querer enxergar melhor. Os olhos vão se ajustar, sempre se ajustam, e quando ajustarem, você começa a ver coisas que a luz artificial nunca te deixaria enxergar. Musashi morreu na caverna de Heigando no mesmo ano em que escreveu o Dokodô. Não sabemos exatamente como foram os últimos dias, mas sabemos o que ficou. Não um clã, não um castelo, não uma conta para verificar no Instagram. Ficou uma ideia escrita à mão numa caverna, por um homem que passou a vida inteira aprendendo a não precisar que o mundo confirmasse quem ele era. Essa ideia tinha 61 anos de idade na data em que foi escrita, e chegou até você centenas de anos depois, intacta. Pascal viu o problema em 1670. Musashi mostrou o caminho antes disso. Newton, Montaigne e Marco Aurélio deixaram a evidência, e a ciência nos últimos anos só confirmou que todos eles já sabiam. A mente que nunca descansa em si mesma não é uma mente livre, é uma mente ocupada demais para se conhecer. A pergunta que fica não é se você consegue ficar sozinho. A maioria consegue, no sentido físico. A pergunta é quem você encontra quando isso acontece. Se a resposta te desconforta, ótimo. Significa que tem algo esperando por você do outro lado desse desconforto. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Obrigado.